mulheres apaixonadas. Caceta e Planeta, urgente. E temos um e-mail enviado por Carlos Massaim, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Jô, umas tias velhas viviam me torrando. Cada vez que me encontravam no casamento da família, me olhavam sorrindo e falavam: você é o próximo, você é o próximo. Depois pararam, porque eu comecei a repetir a mesma fala nos velórios da família. Você é a próxima, você é a próxima. É um bom sistema. Desde pequeno que ele tem uma verdadeira fixação por tudo que se refere à China. Eu vou começar com Ricardo Jopper. Ricardo, você participou do programa O Céu e o Limite? Foi, eu tinha 14 anos. E ficou quanto tempo? Fiquei 2 meses. Naquela época era o grande programa, não tinha novela, não tinha nada, né? É, verdade. Era o início da televisão, foi o primeiro... Era o J. Silvestre que apresentava? Foi o primeiro programa dele, né? Que ele depois fez outros, né? É. Mas depois já tinha novela também, tudo, né? Não, o programa todo mundo assistia e tal. E como é que você foi derrubado do programa? Foi uma pergunta Você tinha 14 anos, é isso? Eu tinha 14 anos. Foi uma pergunta de fundo ideológico, né? Ligado a um livro comunista. Eu era aluno de Santo Inácio, como é que você queria que eu respondesse? Sobre um livro comunista? Sobre um livro comunista. Os padres iam ficar muito chateados. Você lembra qual era a pergunta? Me lembro, era sobre um livro chamado Sol sobre o Rio Sancan, de Tin Lin, que é uma escritora que ninguém mais pensa na China, nem no continente, que mudou muito, né? E o livro era sobre o quê, você sabe? Era sobre a reforma agrária. Mas como era a pergunta? Era sobre personagens, era desdobrada, era uma coisa enorme. E você não tinha lido nada? Era 200 mil cruzeiros, né? Em 1957, 200 mil cruzeiros é muita coisa, né? E o... Eu sabia, o livro tinha sido traduzido pela editorial Vitória, do Jorge Amado, né? Mas não estava... Você sabe que eu era muito amigo do Túlio de Lemos, que foi produtor do Céu e Limite em São Paulo. Sei, eu me lembro dele. Eu quase vim fazer em São Paulo também. Alto, 2 metros e ouro, vozeirão e tal. E ele me dizia o seguinte, que não adianta, por mais que a pessoa soubesse, quando ele queria derrubar, a pessoa derrubava. Quer dizer, não há como a pessoa escapar de certas perguntas. Mas, na verdade, eles ali queriam levar para um lado ideológico. Como eu tinha 14 anos, né? Eles queriam que eu me comprometesse ideologicamente, né? Mas eles quem? A produção? A produção. É? Mas não a daqui, era de lá, né? Do Rio, né? E naquela época, não, do Rio, sei, do Rio. Naquela época não tinha essa cadeia nacional, não tinha nada, era tudo, cada estado fazia. Eu sempre tive muita curiosidade de saber o que tinha dentro dessa canequinha. Tem água, à vontade, pode beber. E você foi convidado para passar 2 meses na China, depois do programa? Foi em Taiwan, né? Na ilha? Na ilha. Na China continental você nunca foi? Foi, eu não me meto politicamente, lógico, eu sou diplomata, né? Diplomata não é... A China tem 2 maneiras de se entender. Uma é a parte moderna do século XX, tudo isso, e normalmente as pessoas levam para o lado político. Eu cuido da civilização da China, uma civilização de 8 mil anos, né? Então não me interessa que seja de um lado, seja do outro, eu vou aos dois, né? Estou vendo que você está com um anel de jade, é isso? É jade, E agora? E é o quê? É um dragão? Não, são as moedinhas, tudo é simbólico na China, né? Então são umas moedinhas junto com uma espécie de abóboras, que são os símbolos do absoluto, aquelas abóboras, calabaça, sabe? Sim. Tem uma parte em cima, uma parte embaixo, uma é o céu e outra é a terra. E esse anel você comprou recentemente, não? Eu trouxe Taipei agora.
Eu tive em você Taipei teve no lá ano agora? 2000 anos. E aqui, o bottom, o que que é? Também é a mesma Esse coisa? também é muito engraçado. Ele era adorno de cabelo das concubinas imperiais. Dono de quê? Adorno de cabelo. Adorno. Dono de cabine, de como é que... Adorno de cabelo das concubinas. Imperiais. Eu encontrei em Pequim uma vez, ele é antigo. E eu achei tão bonitinho, né? É bonitinho, sim. Você fala chinês? Falo. Com o quê? Mandarim? Mandarim. Deixa eu mostrar aqui. Esse foi meus dois últimos livros, né? Integridade Imperial, Intégrité Impériale, L'Héritage de Song Huizong. Song Huizong foi um mecenas do século XII, um imperador que pretendeu reformar a China pela civilização. Olha isso, hein? Aí, em 1130, em 1082. Em 1082 ele nasceu, ele foi entronizado em 1101. E esse livro é uma edição francesa, né? Você já escreveu em francês esse livro? Porque o assunto não tinha muito público em língua portuguesa, né? Eu vivi 26 anos na França, né? Aqui, vê aqui, colorido. Tem uma carinha de cearense, não tem o imperador? Olha aí. Ele é muito simpático. Retrato realista por um artista anônimo do século XII. Eu trouxe uma moeda do século XII com a caligrafia dele. Você quer ver? Quero, claro. Tá aí? Tá. Deixa eu ver. Porque a China é tão poderosa como civilização... Século XII. Todas as moedas normalmente fazem alguma publicidade do governo, né? Mas na China a publicidade era feita através da caligrafia do imperador. Ah, é? Você vê aí, está reproduzida... É a caligrafia do imperador. É a caligrafia do Ouro Gracioso. Ele era muito... O nome dele era Ouro Gracioso? Não, a caligrafia do Ouro Gracioso. Ah, é o nome de um tipo de caligrafia. Que ele próprio denominou, né? Ele tinha quantas concubinas, o criador? Era enorme, né? Do Ouro Gracioso, com esse nome. Não, minha caligrafia é Ouro Gracioso. E 300 concubinas. Tá certo? Não, mas ele tinha uma favorita. Sempre tinha uma favorita, não tinha? Li Chuchu. Ah, adoro. Como é o nome? Li Chuchu. Li Chuchu. Ele ia para as tavernas da capital, tomar vinho com ela, cantava, tudo isso. E disfarçado ou não? Não. Ele era imperador, mas ele não andava com segurança, essas coisas? Não, era tudo muito livre. Um baderneiro, marca maior. Não foi uma corte muito, digamos assim, ascética. Formal, muito ascética, não foi. Li Chuchu, é tão bonitinho. Li Chuchu. Todo mundo gosta do nome dela. Ela devia ser muito engraçadinha, né? Esse é o nome dela. O nome dele qual era? Huizong. Huizong. Na China são vários nomes, esse é o nome está escrito ancestral. Aqui está escrito Song Huizong. Que ele ficou conhecido para a posteridade, né? Ele também muito mal. O que houve com ele, coitado? Em 1126, os tártaros invadiram a capital e o levaram prisioneiro, bem como a 3.000 pessoas da corte para Manchúria. Olha só. Isso em 1126. Quer dizer que ele ficou preso lá... Até 1135. Até 35. Ficou... 9 anos de cativeiro? 9 anos de cativeiro. Escreveu poemas muito tristes no final. Foi uma figura fantástica. Ele foi poeta, calígrafo, colecionador, foi quem iniciou a arqueologia na China, né? Agora, e essa invasão dos tártaros? Foi a primeira invasão? Uma catástrofe. Foi a primeira ou não? Não, isso deu há 2000 anos. Na China nós temos um provérbio, todo mal vem do norte, né? Porque a China era uma civilização agrícola, muito rica ali no meio do Vale do Rio Amarelo, circundada por bárbaros nômades, né? Que sempre cobiçaram aquilo, né? Então, como eles eram mais fortes belicamente, eles acabavam vencendo. A última dinastia foram os descendentes daqueles que prenderam o imperador. Agora, quando chega o Gengis Khan... isso foi a catástrofe máxima. Pois é, mas chegou a entrar e a dominar. Dominou tudo, né? Mas muito pouco tempo. Por que foi a catástrofe máxima? Ele não chegou a criar uma dinastia, nada? Eu não chamo de dinastia, foi um período, né?
Porque na China, para ser Você não gosta do Gengis Khan, estou vendo que você... Não gosto nem do Marco Polo, que foi espião dele. O Marco Polo foi espião do Gengis Khan? Do Kublai Khan, que era o neto do Gengis Khan. Né? Foi espião do Kublai Khan? Foi. Marco Polo não era flor que cheirasse, não. Muita gente gosta de Marco Polo. Mas olha, mas para nós ele... Quer dizer, para nós... Para nós... Pro Ocidente... Ele era um tremendo analfabeto, né? Porque teve que ditar o livro dele para outro na prisão. Ele está na prisão em Gênova, né? E ditou o livro para outro, porque ele não sabia escrever. Olha só, eu não sabia. Vamos desmistificar o Marco Polo. Agora, o macarrão ele levou realmente a pólvora, essas coisas? Levou. Tudo? Pólvora não, pólvora foi por outros meios. Mas macarrão levou. A pólvora não? Eu pensei que a pólvora também tinha introduzido a pólvora. Macarrão sim. Quanto tempo levou na época a viagem do Marco Polo? 3 anos, uma coisa assim? Mas ele foi preso várias vezes, ele parou no meio do caminho. Agora, vamos voltar pro Gengis Khan, Kublai Khan, etc. Apesar de... na época já tinha a famosa muralha da China, não tinha? Não. Foi construída com imposto extra, a muralha da China? Como é que foi? A da China foi construída com muito sangue, né? Eram escravos. Não tem muita admiração por essa muralha, não, sabe? Não, mas tá lá. Tá lá. Os chineses adoram mostrar aquela muralha, mas eu não vejo nada de demais nela. Mas é o único monumento que se vê da Lua, né? Deve ser uma coisa realmente gigantesca. Mesmo assim, não conseguiu deter o Kublai Khan, né? Não, porque quando os bárbaros atravessaram, foram dizer ao imperador, olha, atravessaram. Bom, daqui a 100 anos eles saem. Eles são muito serenos, né? Daqui a 100 anos eles vão embora, pronto. A guerra com a Inglaterra, a guerra famosa... Outra catástrofe. Na história da China tem muitas catástrofes. Bom, essa guerra, qual foi a atitude, qual foi a filosofia chinesa em relação à guerra do ópio, a guerra... Os ingleses queriam introduzir o ópio, eles cultivavam o ópio na Índia, né? E queriam a todo custo trocar o ópio por chá e porcelana. E os chineses não queriam, os chineses sempre foram muito conscientes, né? Eles não queriam de jeito nenhum, os ingleses então impuseram, fizeram 2 guerras. E longas, né? E longas, e que crucificaram a China, na verdade, né? E acabaram introduzindo o ópio, né? Sim, porque todos os males do século XX na China, tudo que houve... Você vê que nem todos os males vêm do norte. Não, né? Não é verdade. Mas aí? Todos esses males do século XX na China foram causados pela incompreensão dos europeus, né? Quer dizer que antes do século XX não havia ópio na China? Não, nunca foi uma coisa chinesa. Foi um vício adquirido por causa dos ingleses, né? A posição inglesa. A China é a civilização chinesa, né? Você vê, se você comparar a civilização chinesa da época do Huizong, 1082, vamos botar 1100, né? Século XII. Com o século XII na Europa... A Europa não tinha nada, né? Era... Peste negra, né? Era barbárie, né? Quantos ideogramas... Você escreve também em chinês? Escrevo, o glossário foi eu que fiz. Pega o glossário no final. Aqui? É. Mas essa fixação, por que surgiu essa fixação pela China? Ricardo? Predestinação, você pode chamar. Você acha que foi chinês em outra encarnação, não? Eu tenho uma noção muito nítida é mesmo? de vidas passadas. A Mônica, que nós estávamos conversando um pouco antes do programa, o assunto dela entra muito no meu. Em que século você acha? Esse, aqui, exatamente aqui. Nessa corte aqui? Esse daí, esse livro. Você era o quê? Não vai me dizer que você era cubina do imperador na época. Que o Paco Rabanne sentou uma vez aqui e disse que eu era uma puta da corte de Pedro Grande na Rússia. Não, o que foi embaixador dele. As coisas não mudam muito de vida para vida, não, hein? Quer dizer que eu continuo puta. Bom, Paco Rabanne não é nenhuma autoridade, né? Também espero que não. Ele ria que nem um doido. Mas e quantos ideogramas são? 49 mil. Você conhece todos?
Não, ninguém conhece todos. Não, ninguém conhece. Mas digamos que a minha especialidade é o chinês clássico, não é chinês moderno. Eu falo chinês moderno, tudo isso, mas a minha especialidade é o clássico. Digamos que eu saiba uns 25 mil. Há uma diferença muito grande entre o chinês clássico e o chinês moderno? Existe. De uma a outra você faz o trabalho de tradução. Tradução? Porque o chinês escrito é o que se chama uma língua gráfica. Quer dizer, o dizer pelas grafias. Wan Yan. Wan são as grafias e Yan é palavra mesmo. Quer dizer, o dizer pelas grafias. E ela foi criada expressamente para os fins da adivinhação há 3.500 anos atrás. Então, olha, não era uma língua falada. E não era uma coisa era de apenas para memoranda, consignando os fatos da adivinhação. Era muito importante numa corte chinesa a função de adivinho ou de adivinha? Sim, era ligado à astrologia, era ligado à história. O historiador era um adivinho. Mas não é adivinho no nosso sentido, não, porque a China tem um sistema cósmico, né? É um processo cosmológico fechado em si mesmo. Quer dizer, aquilo são o livro das mutações, que é a base da adivinhação, né? São configurações de conjecturas. Não é nenhum tarô, não. Não, claro. Ele mostra o momento preciso, né? E a posição precisa antes da coisa acontecer. Você joga o I Ching? Não, o I Ching eu não preciso mais disso, eu apenas não, mas você dialogo. Você sabe? São 49 varinhas de uma madeira especial, né, que você faz toda uma manipulação, mas em síntese você pode fazer com 3 moedinhas. Também. Tem muita gente que faz com as 3 moedinhas. Você começou a falar chinês com que idade? Você aprendeu quando? Eu estava andando pela Avenida Copacabana, de calça curta, porque antigamente é criança que usava calça curta, né? Agora nós somos... Agora é o contrário. As bermudas nós usamos. E aí tinha um antiquário chinês no Lido, chamado Golden Dragon. Eu entrei, tinha um senhor muito simpático, chinês, eu já falava inglês, desde muito cedo falei inglês. E aí começamos a falar, eu entrei, sentei e ele começou a me ensinar. Você tinha o quê? 9 anos? E em quanto tempo você aprendeu? Demorou uns 2, 3 anos. Naquela época é fácil, né? Com 9 anos. Também ninguém deve aprender chinês depois dos 20, né? Porque não... Não dá mais. Não dá. Não dá mais. Mas me parece que você, em pouco tempo, já dava para trançar a língua com o chinês lá? Já, parece que foi uma espécie de reminiscência, né? Porque o curioso é que não há... Porque você pega as línguas ocidentais, hoje em dia, quer dizer, as línguas europeias, há uma facilidade porque há uma interligação entre os pontos de referência são mais fáceis. O chinês não tem ponto de referência nenhum. Você acha que é mais fácil para o chinês aprender uma língua ocidental do que o contrário? Eles têm uma inteligência muito grande. Sim, eu encontrei gente, por exemplo, na China, no continente, né, que vinha via estrangeiro, vinha falar em inglês perfeito. Eu disse, mas onde você aprendeu? Na rádio. Mas deve também ser exatamente por utilizar uma área do cérebro mais abrangente da linguagem, né? Que é tudo por símbolos, os caracteres, todos simbolizam alguma coisa, deve facilitar o aprendizado. E o nosso pensamento é mais racional, tudo. Né? Hein? A China facilita tudo. Porque você pretende um dia morar na China, não? Não precisa. Eu sou da Lucélia Santos. Não é necessário morar na China, porque a China está em qualquer parte que você for autêntico. Não é necessário a China geográfica. Vamos dar uma olhada nas fotografias que nós temos aqui para o telão. Esse é o limite com o Silvestre lá. Olha lá. Silvestre mocinho. E você? E eu também. Você também. Você tinha 16, é isso? Não, eu tinha 14 anos. 15, Eu escrevi meu primeiro livro com 16. Mas com 14 já era um rapagão, olha aí o tamanho. Eu sou descendente de alemão. Vamos em frente. Esse é Taipei, a capital de Taiwan, né?
É muito interessante como se dá, você vê... Aqui já dá para ver, né? Vamos lá. Aí foi a chegada a Taipei, esse era o ministro das Relações Exteriores que foi me receber no avião. Isso foi depois do... Depois do Céu Limite. Vamos lá. Aí eu vi amarelo. É o continente, né? E é amarelo mesmo. E é amarelo mesmo. Vamos em frente? Aí é um Buda. Olha o tamanho do Buda. Não sei se está dando olha para eu vocês lá verem embaixo. o tamanho dele em relação ao Buda. Tá dando para ver? Ele é do século VII. Deixa eu botar aqui um... Deixa eu ver se eu consigo acender esse negocinho. Eu consigo, Ele é do mas... século VII. Tá aqui, mas não aparece. Ó. Tá nessa altura aqui para cima. Olha que loucura isso. É um Buda em que a gente se concentrando naquele rosto dele, você consegue ler seu próprio destino. Nossa, deixa eu fechar os olhos, então. Vamos lá, vamos em frente. É Longman. Longman. Essa é parte da minha coleção. Você deve ter uma coleção enorme, né? Porque... Tem. Quantas viagens você já fez à China? 5. Vamos em frente. Essa também é parte da coleção. Aqueles bronzes do lado de cá tem 27 séculos. Vamos em frente. Eram bronzes rituais. Aí foi a recepção de despedida antes da partida para Formosa. O embaixador da China aqui, então, cujo filho mora em São Paulo, hoje em dia, Tsun Li. É impressionante como você já é um jovem de... Eu digo aparentemente, né? Pois é. É um jovem de 18 anos e tal. Acho que é um pouco da época isso também. Porque a gente se vestia muito... Naquela época se vestia, adulto, né? Naquela época a gente se vestia muito mais que hoje, né? Hoje em dia a gente é que se veste mais como jovem, como adolescente. O adolescente, antigamente, na época, queria se vestir como adulto. Vamos em frente. Essa é Madame Nicole Vandier-Nicolas, que foi minha diretora de teses. Eu fiz 3 teses com ela, mestrado, o diploma de etude approfondie e o doutorado final. Sem ela, não se poderia compreender a China no Ocidente. É mesmo? A importância da mulher é... Vamos em frente. Tremendo. Essa é muito interessante, porque foi o último mandarim vivo. E ele estava onde? Ele estava em Formosa. Em Formosa, né? E ele me deu aquela caligrafia. E eu Olha tava... que interessante. Que idade ele tem? Ele tinha quase 90, né? Ele foi o último dos mandarins com concurso imperial ainda. Engraçado que ele lembra o Bira um pouco. É verdade. Carinha dele. Não é verdade? Lembra sim. Vamos em frente. Aí sou eu tocando flauta, aprendendo flauta, né, em Taipei. Mas você toca flauta? Seja sincero, não vou mandar você tocar, não. Só me fala. Não, eu toquei, né? E toco umas musiquinhas, né? Qual a viagem mais longa que você fez à China? Você ficou quanto tempo você ficou, Ricardo? Eu sempre fico de 2 a 3 meses. Não é necessário, porque a China, no século XX, passou por tanta coisa e que ela, hoje em dia, é como se fosse um diamante bruto que você vai pegar lá para polir em Paris. Porque a verdadeira escola de sinologia, onde se entende mesmo sobre a China, é Paris, né? Você falou das concubinas do imperador. O imperador chegava a ter quantas concubinas? 300, como você falou mesmo. Era na faixa de 300. Mas o Rei Song acho que não teve tantas assim, não. Ele é um boêmio, saía com a companheira dele, ia para os botiquins. Ele não era tão diversificado assim, ele gostou daquela mesmo, da lixixi. Coisa mais bonitinha. A fixação que o chinês tem na morte, que às vezes confunde... Ele não tem fixação na morte. Não? Não, pelo contrário. Não, aliás, fixação é uma palavra errada. A aceitação que ele tem em relação à morte, não tem isso? Sim, porque o sistema filosófico deles, não deve se dizer nem sistema filosófico, filosofia é uma coisa grega, né? O pensamento deles é um sistema orgânico fechado em que a coisa começa no fim. Tanto que o livro das mutações sempre diz, nunca usa princípio e fim, usa fim e princípio. Porque tá revolvendo ali por injunções do yin-yang, do mandato celeste, da predestinação. Quando você morre, é o início do próximo ciclo. Então é quase que um eterno retorno, né? Eterno retorno.
Bom, eu conversei aqui com o diplomata Ricardo Jopper. Muito obrigado. É Jopper, aliás, não é Jopper, né? Porque não, é Jopper. Jopper. É em alemão, é Jopper, mas ninguém diz Jopper. Jopper. Aí como em alemão abre, quando tem duas consoantes, abre a vogal, ficou meio a meio, Jopper. Então tá bom. Obrigado, Ricardo Jopper. Daqui a pouco a gente volta. Nesta segunda, em Entercine, Harrison Ford, numa emocionante e arriscada missão durante a Segunda Guerra Mundial. Comando 10 de Navarone. Nesta segunda, depois do programa do Jô, em Entercine. Seu coração bate 70 vezes por minuto, o dele 140. Com 4 anos você é criança e ele já é adulto. Por serem diferentes, os cães precisam de proteínas, cálcio e fósforo em quantidades que a comida caseira não tem e só Pedigree oferece. Por isso, eu uso e recomendo Pedigree há mais de 10 anos. Pedigree tem todos os nutrientes que seu cão precisa para ficar muito mais saudável e feliz. Mude para Pedigree e veja o resultado em 30 dias. Sarajevo, bombardeio aéreo. Bali, carro-bomba. Bagdá, milhares de mísseis. Brasil, balões de São João. Balões também destroem vidas. Segurança, a gente vê por aqui. O Jogo. Um assassino está solto na vila de Santo Antônio. Ajude a desvendar esse mistério. Você vai poder ligar, dar a sua opinião e, a partir de agora, também concorrer a prêmios. Lúcio, Ritinha ou a prefeita Belisa? Tente descobrir entre esses 3 suspeitos quem é inocente no caso do assassinato da família Klein. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, O Jogo. Oferecimento desinfetante.